Eu sou Marisa e hoje sou a responsável por analisar com vocês o segundo capítulo do Livro dos Espíritos, que tem como título Da Encarnação dos Espíritos. Começa na pergunta 134 e vai até a pergunta 148. Então, ela traz como tema, primeiramente, alma. Quando a gente pensa na palavra alma, nós encontramos vários significados, de acordo com o contexto. Então eu falo assim, ele é uma alma nobre. Eu estou falando de caráter, que ele é um bom ser humano. Esse regente é a alma da orquestra. Aí alma tem o significado de a parte principal, essencial. Ele canta com alma. Aí alma traduz emoção, sentimento. Essa é uma pessoa fria e sem alma. Alma aí tem um significado de falta de generosidade, de bondade. É uma alma penada, muitas vezes a gente ouve, no sentido de que é uma assombração, um fantasma, alguma coisa assim. O dicionário Wise, ele traz 24 significados diferentes para a palavra alma. Então, os amigos espirituais estão sempre nos dizendo que faltam palavras para nomear cada situação. Então, a polissemia, os vários significados da palavra alma, mostram isso para nós. Mas o que seria alma do ponto de vista espiritual? Então, essa é a pergunta de número 134 de O Livro dos Espíritos. Que é alma? E a resposta foi: um espírito encarnado. Então, o que é espírito na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, quando encarna, ele recebe o nome de, o espírito passa a ser chamado como alma. Então, lembrando que nós já vimos por diversas vezes, nós, seres humanos encarnados, somos 3 partes. O espírito, que é a parte inteligente, a parte da consciência, que quando encarnado recebe o nome de alma. O corpo físico, matéria agregada, que tem como fonte o fluido cósmico universal, que é essa parte que nós tocamos, que nós sentimos. É a parte que obedece ao comando do espírito, da alma. E para fazer a conexão entre as duas partes, nós vamos ter o perispírito. Peri quer dizer em volta do espírito. Então ele envolve o espírito e estabelece a conexão com o nosso corpo. Então, quando nós desencarnamos, deixamos aqui a vestimenta rudimentar, grosseira, matéria, que foi de grande valia para nós, porque é através do corpo físico que nós vamos realizar as ações comandadas pelo nosso espírito. Aí nós perguntaríamos, e será que
pode existir alma num corpo já falecido, vamos dizer assim, sem vida? Então, os espíritos nos respondem na pergunta 136. Pode o corpo existir sem alma? E eles respondem que não. Pode existir um corpo sem alma quando é um corpo simplesmente orgânico, não humano. Para nós, no momento em que cessa a vida no corpo físico, automaticamente a alma se retira e volta à condição de espírito no plano espiritual. Aí nós vamos ter assim, a alma, como nós falamos, que vai ter o perispírito, que é uma semimatéria muito sutil, que nós não percebemos, porque os espíritos desencarnados, eles estão, vamos dizer assim, envoltos no seu perispírito e nós não captamos, embora seja matéria. A matéria que nós captamos é a matéria corpo. Só quem tem a mediunidade de vidência que acaba identificando o perispírito e o espírito desencarnado. Então, apenas para nós entendermos as passagens do livro que trazem o termo espírito, seria o desencarnado. E alma é o mesmo espírito, só que encarnado e ligado a um corpo físico. Aí nós vamos ter aqui será que a alma está localizada em uma parte específica do nosso corpo? Ela toma o corpo inteiro? Ela se subdivide em partes? Então, os amigos espirituais, na pergunta 146, a alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Ela está em algum foco especial? E os espíritos falam que não. Mas fazem a seguinte observação. Essas pessoas que são muito inteligentes, que são assim, verdadeiros gênios, que têm no pensamento, no campo mental, toda a sua força e toda, vamos dizer assim, a sua essência, eles falam que aí a alma pode estar circunscrita à cabeça. Se é uma pessoa assim, muito sensível, chorona, que nem eu, assim, que chora por tudo, que se toca facilmente, né, com o próximo em sofrimento, com o seu próprio sofrimento, a sua própria dor, aí a alma estaria no coração. Então, cada um aí se situe, né? Eu sou mais coração ou eu sou mais intelecto? Aí a diferença da alma circunscrita a uma localização no corpo. Ela está no comando e o corpo obedece. Então, os órgãos todos, os membros, todo o comando da mente é feito pelo espírito. Quem sente é o espírito. Ele apenas repassa para o corpo essas sensações. Então, se você, por exemplo, não está bem, de repente o corpo capta esse seu estágio e traduz através de um mal-estar, através de uma doença, traduz aquilo que primeiro se projetou no campo do espírito. Então, uma grande parte das doenças que existem
elas são somatizações do estado emocional, do estado psíquico, do estado espiritual, que de repente, num dia assim, nós levantamos e estamos eufóricos. Não sei nem porquê. Nossa, hoje eu levantei tão bem. Então a gente não sabe se foi um sonho, alguma coisa boa que aconteceu, que você levanta de bem com a vida. E outros dias parece que a gente está mais cabisbaixa, mais preocupada. Não. Aí é tudo o espírito sentindo. E o corpo capta esse sentimento. Por isso que é tão importante a gente pensar positivamente. Porque se nós estamos numa sintonia de suavidade, de harmonia, de equilíbrio, o nosso corpo vai somatizar essas sensações. Quanto mais nós ficarmos ligados na problemática da mídia, das notícias, nas tragédias que a televisão explora, ou os canais, né, de internet exploram, mais cabisbaixos nós vamos nos tornando. Quem comanda? Nós. Quem pensa? Nós, enquanto espíritos. Então, cabe a nós selecionar o que nos convém e o que não convém. Aí, quando nós pensamos em alma, quando nós acreditamos nesse trio alma, corpo, perispírito, a nossa projeção de vida futura se modifica. Por quê? Se eu tenho certeza da vida futura, de que a vida não termina, de que isso daqui é uma passagem, cada experiência reencarnatória é uma passagem, eu lido muito melhor com as dificuldades que a vida apresenta. Se eu penso que a morte é o fim de tudo, eu vou ter uma vida voltada para satisfazer as minhas necessidades pessoais, sem me preocupar com o outro, sem me preocupar com isso é certo ou isso é errado. Por quê? Porque no fim todo mundo vai acabar do mesmo jeito. Aí nós entramos na parte segunda do capítulo, que é sobre o materialismo. Então a pergunta 147, ela fala assim: por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são, com tanta frequência, levados ao materialismo? Por que será? Orgulho, vaidade, egoísmo. Por quê? Porque eles só enxergam aquilo que pode ser comprovado fisicamente. Então eles veem a morte do corpo e acham que ali extinguiu-se a vida para sempre. Por quê? Não. Se ele investiga, se ele estuda, se ele pesquisa, esse cientista deveria, pelo contrário, descobrir a maravilha que é a lei da natureza, as leis biológicas, as leis que regem os planetas, os sóis, as estrelas. E ao invés disso, eles ficam
voltados para dentro de si mesmos, observando, eu não acredito, porque não existe prova. Aí, eles se consideram assim, a vida seria assim como um componente elétrico, ou eletrônico, cujo fio um dia se rompe, a vida se extingue. Acreditar que não existe nada depois da vida é muito triste. Porque a pessoa, ela vai ser regida por sentimentos muito, muito ruins. Ela quer tudo para si, para os seus. Ela passa por cima de todo mundo, porque o que me interessa é o meu bem-estar, a minha sobrevivência, é o meu poder, é a minha capacidade de comando, de liderança. Eu, ego, sempre voltado para si mesmo. As religiões, elas trazem para nós uma leitura diferente disso. Mas, vamos dizer, muitas vezes não tão satisfatória. Quando eu penso assim, uma vida que se rompe e nós vamos para o céu ou nós vamos para o inferno, eu tenho uma visão de que tudo vai ser indefinitivo. Ou eu vou ser feliz para sempre, ou eu vou expurgar em regiões de sofrimento para sempre. E isso também traz uma sensação de que, nossa, eu já errei muitas vezes. E agora? O que vai me acontecer? Para que lado que eu vou? Na vida eterna, eu vou ser eternamente feliz ou eternamente, vamos dizer assim, infeliz? Também não satisfaz. O que a doutrina traz para nós? A doutrina traz para nós a ideia de que vamos recomeçar quantas vezes forem necessárias. O erro que eu cometi lá atrás está sendo resgatado, está sendo expiado. Muitas vezes eu não entendo, porque na minha visão, as pessoas que me cercam têm tanta sorte, dá tudo tão certo para elas, por que só para mim que não? Então, as palavras de Jesus sempre colocam que Deus não coloca sobre as nossas costas um fardo maior do que aquele que nós podemos carregar. Ter a visão de que o recomeço ele pode acontecer a qualquer momento, que uma boa ação voltada para o atendimento ao próximo realmente pode amenizar a minha dor e amenizar a minha culpa, faz toda a diferença na nossa maneira de encarar a vida. O fascínio que o materialismo exerce sobre as pessoas na sociedade contemporânea é assustador. Por quê? Porque ele tem toda uma magia, todo um encantamento de uma falsa felicidade que nós sentimos ao adquirir aquele imóvel, ou a comprar aquele carro, ou ao fazer aquela viagem, ou não importa. Mas isso é momentâneo.
Daqui a pouco, a casa nova para nós não é mais novidade. Ela entrou na rotina. Está normal, tudo normal. O carro que no primeiro momento a gente sentiu toda aquela emoção, hoje é um carro que me conduz a qualquer lugar que eu precise. O fascínio do poder que nós estamos testemunhando em pleno século XXI, homens se matando, nem sabendo exatamente por quê, sob o comando de espíritos trevosos que distribuem a sombra, o terror, o medo, em nome do materialismo. Poder. O poder tem, assim, uma força sobre os espíritos não tão esclarecidos, que os conduz, os manipula, e ele é um manipulador que conduz massas, que conduz armamentos. É muito triste nós nos depararmos com esse tipo de sensação. Aí os amigos espirituais falam, não existe nada mais triste do que você perguntar para um jovem qual o seu objetivo de vida. E ele fica meio sem saber responder. Eu sempre comento que foi tema de uma redação no vestibular, objetivo da sua vida. E os alunos derraparam e tiveram muita dificuldade. Porque nós não olhamos para dentro de nós. A ilusão, a imagética, transtorna os nossos sentidos. Então, tudo aquilo que nós vemos, nós não levaremos. Seja o alto cargo político, seja o fato de eu ser um executivo numa multinacional, o fato de eu ser um político famoso, um artista que tem, assim, domínio da multidão, isso não segue conosco. Segue o que nós trazemos aqui, no nosso coração, no controle da nossa mente. É isso que vai fazer a diferença. Então, o materialista, ele é muito infeliz, porque ele está num ciclo que nunca se completa. Quando ele conquistou uma coisa, ele objetiva outra. Quando ele conquistou outra, ele olha para outra. E assim vai num ciclo automatizado que não lhe traz absolutamente paz de espírito. Então, a paz do espírito é a verdadeira felicidade. Não é o que eu compro com o cartão de crédito. É o que eu conquisto no coração das pessoas. É o bem que eu semeio por onde eu posso passar. Sempre que eu possa semear o bem. É perdoar a falha do outro, porque nós também somos faltosos. Nós também falhamos. É ter a consciência de que a vida, ela é muito mais do que a matéria. Se tivermos 100, 200, 300 encarnações, não sabemos. O que nós sabemos é que hoje nós estamos na nossa melhor versão.
Porque o espírito não regride, ele estaciona, mas ele não volta. A oportunidade que estamos tendo de reencarnar no momento da transição planetária, em que talvez para nós esteja sendo dada a última oportunidade para que nós possamos rever os nossos valores, possamos de alguma forma nos constituir em exemplo para nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos. Exemplo de uma pessoa correta, exemplo de uma pessoa bondosa, generosa, simples, humilde nas suas qualidades, sincera nas suas colocações. Ou seja, quando nós conseguirmos colocar a nossa cabeça no travesseiro, ter a sensação de bem-estar, puxa, hoje me aconteceu isso e foi muito bacana o jeito como eu lidei. Aquela palavra que me foi trazida, aquele olhar que eu dei para o mendigo que solicitou uma ajuda. A mão estendida para o amigo ou amiga que esteja passando por tantas necessidades. O materialismo não nos dá nada disso. Ele faz parte, porque nós sobrevivemos, nós honestamente trabalhamos e conquistamos alguns bens. Mas isso é uma parte, não pode ser o nosso objetivo de vida. O nosso objetivo de vida deve ser: meu Deus, me ajude a ser uma pessoa melhor. É só isso. E nós tentarmos, junto a nós mesmos, realmente exercer esse poder. Eu quero ser um articulador do bem e não um manipulador de ilusões. Que Deus nos ajude sempre a cumprirmos ou a buscarmos esse caminho. Nas menores coisas, nas coisas mais simples. A sensação de bem transparece no nosso olhar, no nosso sorriso, na nossa expressão. Estamos bem com nós mesmos. Estamos bem com a nossa família, com o nosso próximo. Que Deus nos abençoe e que possamos, passo a passo, conquistar essa paz de espírito que é a verdadeira felicidade. Muito obrigada.